Bem-vindos ao nosso canal. 3 anos a viver em união de facto, sem qualquer reconhecimento oficial, e ele nunca me levou a conhecer a sua família. Um dia, por acaso, descobri o nome de outra noiva. No escritório do meu quase noivo, regressei para herdar uma fortuna multimilionária e, por fim, casei com o seu maior rival, 11 da noite. O pequeno apartamento alugado continuava mergulhado num silêncio profundo, quebrado apenas pelo tic-tacó e pelo som da chuva a fustigar a janela, um frio de solidão e abandono. Durante anos, neste velho apartamento em Alfama, vivi com o Tago, mas nunca uma única vez ele me levou à sua terra para conhecer os seus pais, apesar de Santarém ficar apenas a 1 hora de comboio de Lisboa. Sempre que eu timidamente mencionava o casamento ou simplesmente a vontade de os visitar, o Tiago desviava o assunto com a desculpa de sempre. Dizia que a sua carreira ainda não estava estável, que os seus pais eram pessoas muito tradicionais e rigorosas. Queria esperar até ser promovido a diretor comercial, ter casa própria e um bom carro para então me apresentar formalmente. E eu, uma tola que acreditava no amor verdadeiro, concordava sempre. Sentia até compaixão pela pressão que ele sofria e dizia a mim mesma que precisava de o apoiar e poupar ainda mais para construirmos o nosso futuro juntos. Peguei no telemóvel. O ecrã iluminou a escuridão, mostrando 3 chamadas não atendidas para o Tago sem qualquer resposta. Suspirei tentando acalmar-me. Ele deve estar ocupado com clientes importantes para o grande projeto da empresa. Ultimamente, ele queixava-se muito da pressão no trabalho e do feitio difícil do administrador. O Tago era gestor de vendas numa conhecida empresa imobiliária, enquanto eu, aos olhos dele, era apenas uma ilustradora freelancer com rendimentos instáveis e sem garantias. Talvez por isso ele se sentisse inseguro por ainda não me poder proporcionar uma vida melhor. Ou pelo menos era isso que eu repetia a mim mesma para aplacar a mágoa que me subia à garganta. De repente o telemóvel vibrou com insistência. Agarrei-o na esperança de ser uma mensagem do Tago, mas não era. Era da estagiária do seu departamento a perguntar por um ficheiro de contrato urgente que o Tago se esquecera de enviar a um parceiro. A rapariga pedia desculpa aflita por me incomodar àquela hora, mas o Tago não atendia o telemóvel e o chefe dela estava a pressioná-la. Respondi que ia tratar do assunto, pois sabia a palavra passe do computador dele. Antigamente era comum eu ficar acordada até tarde para o ajudar a editar apresentações ou a redigir documentos. Empurrei a porta do seu escritório. O pequeno espaço improvisado a partir de uma arrecadação estava atafulhado de papéis e documentos. A luz fria e azulada do monitor do computador cintilava. Rapidamente encontrei o ficheiro e enviei-o. Enquanto esperava que o e-mail fosse enviado, abri a gaveta da secretária para procurar um carregador portátil, pois a bateria do meu telemóvel estava a acabar. A minha mão tocou num objeto rígido, escondido debaixo de uma pilha de faturas de eletricidade e água. Era um envelope vermelho vivo, de papel artístico grosso, com um monograma e as palavras Feliz União gravadas a dourado, um luxo que destoava no meio dossiê austeros. O meu coração falhou uma batida. Um mau pressentimento percorreu meu corpo, fazendo os meus dedos tremerem ao pegar no envelope. Não podia ser um convite de casamento de um amigo ou colega. Ninguém esconderia um convite com tanto cuidado. Lentamente abriu. Lá dentro não estava um convite, mas sim um contrato de reserva para uma festa de casamento num dos mais caros e luxuosos hotéis de 5 estrelas de Lisboa. As letras assaltaram-me aos olhos cruéis na sua clareza. Nome do noivo: Tago Silva. Nome da noiva: Beatriz Vilar. Esfreguei os olhos, tentando convencer-me de que estava a ver mal ou que era apenas uma coincidência de nomes. Mas não. O número de telemóvel e o número do cartão de cidadão do noivo estavam ali explícitos, uma sequência de dígitos que eu conhecia de cor. A data do casamento estava marcada para o dia 20 do mês seguinte, ou seja, dali a menos de um mês. Os meus ouvidos zumbiam, o mundo à minha volta parecia girar.
Tive de me agarrar à beira da secretária para não cair no chão frio. Beatriz já o tinha ouvido mencionar esse nome algumas vezes. A filha querida do CEO de uma empresa parceira, fornecedora de materiais de construção, a pessoa que ele dizia ser uma parceira importante, que precisava de ser tratada com especial atenção. Afinal, a sua atenção era tão dedicada que estava prestes a levar lá ao altar. Não gritei, não parti nada como as mulheres traídas nos filmes. Senti apenas um vazio devastador no peito. Em vez de desmoronar, uma clareza assustadora apoderou-se de mim. Tinha de ir até ao fundo da verdade. Lembrei-me que o Tago tinha um iPad antigo que já não usava há muito tempo por ser lento, guardado numa gaveta na sala. As suas contas de WhatsApp e Facebook ainda estavam sincronizadas no aparelho. Fui até a sala, remexi numa pilha de velhos aparelhos eletrônicos, as mãos frias, mas os movimentos decididos. O iPad demorou a ligar. Assim que o ecrã se acendeu, uma torrente de mensagens não lidas do WhatsApp surgiu. O que me saltou à vista foi um grupo chamado Família Feliz, com a fotografia de um ramo de rosas, como imagem de perfil. Os membros do grupo eram o Tiago, a Beatriz e duas outras contas de pessoas mais velhas, que presum serem os pais de ambos. Discutiam animadamente os detalhes do copo d'água, a ementa e a insistência da Beatriz em ter um vestido de noiva de um designer francês importado e que custava uma fortuna. Cada mensagem era como uma agulha, a espetar-se no meu coração já ferido. A mais dolorosa foi uma mensagem que o Tiago enviara naquela mesma tarde, enquanto eu andava atarefada no supermercado a comprar ingredientes para o meu próprio jantar de aniversário. Querida, não te preocupes. Eu trato de tudo. Os meus pais adoram-te como nora. Eu só te amo a ti. Essas miúdas que andam por aí são apenas casos passageiros. Servis fazer necessidades. Como se podem comparar a minha mulher? Ao ler isto, as lágrimas jorraram, incontroláveis. Afinal, os 3 anos da minha juventude que lhe dediquei, o sacrifício de ficar na sombra para cuidar de cada refeição e de cada noite de sono dele, aos olhos dele, resumiam-se a casos passageiros. Rolei o histórico de mensagens para cima. Fiquei chocada ao descobrir que eles andavam juntos há 6 meses. Os dias em que ele dizia estar em viagens de negócios eram, na verdade, escapadelas românticas com a Beatriz para resorts no Algarve. Os presentes caros que ele comprava para parceiros de negócios eram, na verdade, para agradar. Ele tinha jogado em 2 tabuleiros, de forma exímia. Ao meu lado representava o papel do namorado pobre e trabalhador, ao lado da amante rica, o do genro elegante e promissor. A razão pela qual nunca me apresentou aos pais não era por eles serem rigorosos, mas porque eles desprezavam as minhas origens humildes. Tinham os olhos postos na fortuna da família da Beatriz para impulsionar a carreira do filho. Pousei o iPad e fui até o espelho. Olhei para a mulher que via, o rosto pálido, sem maquilhagem, as olheiras profundas de tanto trabalhar até tarde, a roupa de casa simples, quase desleixada. Durante 3 anos, escondia a minha verdadeira identidade. A filha mais nova do presidente do Grupo Abreu, um império financeiro de renome no Porto. Tudo para encontrar um amor puro, desinteressado de bens materiais. Queria que alguém me amasse por quem eu era, não pelo título de herdeira. Mas, ironicamente, foi esse teste que me mostrou a verdadeira face da natureza humana. Perante a tentação do dinheiro, esses anos de dedicação pesavam tanto como uma pena. Respirei fundo, enxugando as lágrimas teimosas. Peguei no telemóvel e marquei um número familiar ao qual não ligava há muito tempo. Do outro lado, a voz calorosa e ligeiramente preocupada do meu pai soou. Sofia, parabéns, minha filha. Por que só ligas agora? Continuas teimosa. Sem querer voltar para casa, ao ouvir a voz do meu pai, senti um nó na garganta. Toda a mágoa acumulada ameaçava explodir, mas contive-me, mantendo a voz surpreendentemente calma, apesar da tempestade dentro de mim. Pai, hesitei por um momento e continuei. Cada palavra uma jura.
Eu aceito o casamento arranjado, o acordo com a família Menezes que os pais prepararam. Podem avançar. Vou tratar das minhas coisas aqui para apanhar um voo para o porto o mais depressa possível. Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado da linha. O meu pai parecia surpreendido com a minha mudança súbita. Depois soltou um suspiro de alívio, a sua voz cheia de uma alegria que não conseguia esconder. Ótimo, ótimo. Ainda bem que pensaste melhor. O Diogo tem esperado por ti. Nós também temos saudades tuas todos os dias. Minha filha tonta volta para casa. Os pais tratam de tudo. Desliguei a chamada e olhei para a noite lá fora. A chuva ainda não tinha parado, mas a tempestade no meu coração amainara. Esta decisão não era uma fuga, mas um despertar. Tinha apostado a minha juventude num jogo de amor e perdido tudo. Era hora de me levantar, de voltar ao lugar a que pertencia para reclamar o que era meu por direito e para fazer aquele traidor arrepender-se de ter descartado um diamante, pensando que era apenas um seixo na estrada. 2 da manhã. O som da chave na fechadura quebrou o silêncio do apartamento. O Tiago entrou cambaleante, trazendo consigo o frio da noite e um forte cheiro a álcool. Mas misturado com aquele odor azedo, o meu olfato de mulher ferida detetou outra fragrância subtil, mas assombrosa. O aroma intenso, a tuberosa do perfume Gossip Bloom, o mesmo perfume de luxo que eu tinha anotado no carro dele há alguns meses. Na altura, ele explicara vagamente que era uma oferta para uma cliente. Agora eu compreendia quão especial era essa cliente. O Tiago assustou-se ao ver-me sentada, imóvel no sofá, na sala de estar completamente às escuras. Parou por um segundo, mas rapidamente compôs uma expressão de cansaço, afrouxando a gravata desalinhada. A sua voz estava rouca. Ainda não foste dormir? Desculpa. Hoje, o chefe obrigou-me a ir com os clientes para um segundo e terceiro round de copos. Tentei recusar, mas não consegui. Cheguei tardíssimo. Estou morto de cansaço. Olhei para o homem à minha frente, o homem para quem poucas horas antes eu planeava cozinhar um jantar de aniversário acolhedor. Agora parecia-me um estranho, um hipócrita. O meu olhar era frio, sem a preocupação ou a pena que eu costumava sentir quando o via bêbado. Engoli a amargura e perguntei com um tom carregado de subentendidos. Divertiste-te hoje? O Tiago ficou tenso. O seu olhar evitou o meu, baixando-se rapidamente para descalçar os sapatos numa tentativa de esconder o embaraço. De vir? Qual que só trabalho? Tive de beber com aqueles velhos barrigudos. Foi uma seca de morte. Não penses em coisas estranhas. Está bem? Dito isto, foi direto para a casa de banho. O som do chuveiro a correr ecoou como se quisesse lavar os vestígios da traição. Observei-o de costas, sentindo uma aversão profunda a crescer dentro de mim. Não era ciúme, mas repulsa física. Quando o Tago saiu do banho e se preparava para se deitar, peguei numa almofada e num cobertor fino e fui para a sala. Vendo isto, ele perguntou confuso: "Por que vais para aí? Vem dormir comigo." Virei-lhe as costas, a minha voz fria como gelo. "Estou com dores de costas. Fico melhor no sofá. E o cheiro, a álcool é demasiado forte. Não consigo dormir." Foi a primeira vez em 3 anos que recusei deitar-me ao lado dele. Naquela noite, encolhida no sofá apertado, ouvi o seu ressonar tranquilo vindo do quarto. As lágrimas corriam para dentro, silenciosas. O meu coração estava frio como cinza. Na manhã seguinte, assim que o despertador tocou, o Tago levantou-se apressadamente. Arrumou-se com mais cuidado do que o habitual. Borrifando-se com um perfume forte, disse que tinha uma reunião importante no início da semana. Mas eu sabia perfeitamente que ele ia encontrar-se com a Beatriz para a prova do vestido de noiva, como li nas mensagens do grupo de família. Assim que a porta se fechou atrás dele, levantei-me e comecei a agir de forma decidida. Não levei muita coisa, apenas algumas roupas simples e os meus artigos de higiene pessoal, essenciais que couberam numa pequena mala de viagem. Dei uma última volta pelo apartamento, onde cada canto guardava memórias nossas. Agora, para onde quer que olhasse, só via mentiras.
Peguei no par de canecas de cerâmica com a nossa fotografia e atirei-as diretamente para o lixo. Rasguei a única fotografia que tínhamos juntos, colada na porta do frigorífico. O som do papel a rasgar-se foi seco, como o som do meu coração a partir-se, os batons baratos, as malas de imitação que ele me oferecia nas ocasiões especiais. Juntei tudo num grande saco de plástico preto, atei-o firmemente e deixei-o à porta como um monte de lixo a ser descartado. Abri o computador e redigi um e-mail a pedir a demissão, endereçado ao diretor de recursos humanos. O motivo que apresentei foi curto, mas pesado. Regresso à minha terra natal para assumir a gestão do negócio de família. De certeza que, ao lerem isto, as minhas colegas mais cuscas se ririam, dizendo que eu tinha delírios de grandeza. Mal sabiam elas que era a mais pura das verdades. Depois de enviar o e-mail, peguei na mala e saí do prédio. Devolvi a chave ao porteiro e enviei uma última mensagem ao Tiago. Acabou, volto para minha terra para me casar. Depois de a mensagem ser enviada com sucesso, bloqueei o seu número, o WhatsApp e todos os outros canais por onde ele me pudesse encontrar, saindo para sempre da vida daquele traidor. Naquela tarde, o Tago voltou para casa bastante animado. Depois da prova secreta do vestido de noiva, esperava ansiosamente por uma refeição quente, como pedido de desculpas pela sua ausência na noite anterior. Mas o que o acolheu não foi o cheiro delicioso de comida, nem a figura da mulher que habitualmente se encontrava atarefada na cozinha, mas sim uma casa fria, vazia e assustadoramente silenciosa. Chamou o meu nome algumas vezes, mas ninguém respondeu, apenas o eco da sua própria voz a ressoar nas quatro paredes indiferentes. Entrou no quarto, abriu o guarda-roupa e ficou chocado ao ver que metade estava completamente vazio. Os cabides nos balançavam como que a gozar com ele. Na mesa de centro da sala já não havia o vaso com as flores frescas que eu costumava arranjar todos os dias. Apenas uma folha A4 dobrada em 4. Ele abriu-a. Era a cópia da carta de demissão que eu enviara por e-mail naquela manhã, mas ele ainda não tinha verificado o seu e-mail de trabalho. O Tago riu-se com desdém, amassou o papel na mão e atirou-o ao chão, a sua mente tacanha. Ele pensou que eu estava apenas a fazer uma birra, que estava zangada por ele ter chegado tarde na noite anterior e que tinha fugido para a casa dos pais por uns dias para o assustar. Estava convencido de que dentro de alguns dias, quando ficasse sem dinheiro ou sentisse a sua falta, eu voltaria a rastejar para Lisboa, a chorar e a pedir-lhe desculpa, pronta para o servir como sempre. Com a confiança excessiva de um homem controlador, o Tago pegou no telemóvel e enviou-me uma mensagem de voz com um tom arrogante e autoritário. Se queres ir, então vai de vez. Não esperes que eu te vá buscar à aldeia. Já és crescida. Não és uma criança para fugir de casa por qualquer coisinha. Não tenho tempo para aturar as tuas manias. Ele carregou em enviar, mas imediatamente o ecrã mostrou um ponto de exclamação vermelho e uma notificação fria. Mensagem não entregue. O destinatário bloqueou-o. O Tago franziu o sobrolho. Tentou ligar, mas a resposta foi apenas o som interminável da chamada a ir para o correio de voz. O seu orgulho masculino ferido veio ao de cima, atirou o telemóvel para o sofá, resmungou alguns palavrões e decidiu ignorar-me. Nesse momento, lembrou-se que o contrato de arrendamento estava prestes a expirar no final do mês, a pensar na perspectiva de se tornar o genro de uma família abastada, com a promessa de um apartamento de luxo no centro da cidade, oferecido pelo sogro. O Tago sorriu com satisfação. Ligou ao senhorio com um tom sobranceiro. É o senhorio, é o Tago. Para o mês que vem já não vou precisar do apartamento. Vou mudar-me para um sítio muito melhor. Veja lá quanto tem de me devolver da caução. Do outro lado, a voz do senhorio soou surpreendida. Oh, rapaz, que coisa! A Sofia esteve cá hoje de manhã, rescindiu o contrato, pagou as contas da água e da luz e até a multa por quebra de contrato. Disse que vocês se separaram e que ela se ia embora de vez. Deixou a chave com o porteiro.
Você não sabia de nada. O Tiago ficou petrificado. O telemóvel quase lhe caiu da mão. Não esperava que eu fosse tão decidida, não só a mudar-me, mas também a acertar todas as contas, sem deixar qualquer pendência financeira. O seu ego sofreu um golpe doloroso, mas em vez de arrependimento, sentiu um alívio desprezível. Melhor assim, pensou ele. Poupa-me o trabalho de arranjar uma desculpa para acabar tudo e não fico com a fama de traidor. Que ela volte para sua aldeia e case com um qualquer. Eu caso com a minha rica e sigo a minha vida. Depois dos primeiros dias a sentir um certo vazio por não ter quem limpasse a casa e cozinhasse, o Tago rapidamente me pôs de parte para se concentrar totalmente no seu casamento de luxo com a Beatriz. Mergulhou na vida de ostentação com que sempre sonhara. Jantares elegantes, viagens extravagantes, os elogios dos amigos ao saberem que ele ia casar com o pote de ouro. No entanto, este pote de ouro não era tão fácil de engolir como ele imaginava. A Beatriz, com seu temperamento de menina mimada, começou a revelar exigências que deixavam o Tago tonto. Insistia que a aliança de casamento tinha de ser um diamante natural de 5 quilates. A decoração da festa tinha de ser feita com 100% de flores frescas importadas da Holanda. O menu tinha de incluir lavagante e mariscos de primeira. O Tiago, com o seu salário de gestor de vendas, embora acima da média não se comparava ao mundo dos ricos, começou a sentir uma enorme pressão financeira. Teve de gastar todas as suas poupanças e até pedir dinheiro emprestado a amigos para satisfazer os caprichos da noiva, pois não queria ser visto como inferior pela família dela. Nos momentos de cansaço a correr de um lado para o outro para tratar de tudo, o Tago dava por si a pensar em mim. Lembrava-se das refeições simples, mas reconfortantes que eu cozinhava. Lembrava-se de como eu poupava cada cêntimo no mercado. Lembrava-se de que eu nunca lhe tinha pedido um presente caro. Essa comparação desigual acendia nele um vago desconforto que era rapidamente sufocado pela sua ganância e vaidade. Na empresa, os colegas começaram a cochichar sobre a minha demissão súbita. Perguntavam-se por que razão uma funcionária tão diligente e simpática como eu tinha desaparecido sem uma palavra de despedida. Para encobrir a sua própria baixeza e manter a sua imagem de homem bem-sucedido e íntegro, o Tiago espalhou o boato de que eu tinha voltado para minha terra para um casamento arranjado pela família, porque já estava a ficar para a tia. Ele assumiu o papel da vítima abandonada, suspirando com um ar nobre. Ela queria estabilizar na sua terra, e eu respeito a decisão dela. Afinal, não podia deixar, lá à espera que eu subisse na vida para sempre. As coisas continuaram assim, até que numa tarde um grande projeto pelo qual o Tago era responsável enfrentou um sério problema legal no contrato. Era precisamente o tipo de questão que antigamente eu o ajudava a resolver discretamente noite adentro. Por hábito, o Tago pegou no telemóvel e disse em voz alta: "Sofia, querida, ajuda-me aqui a ver esta cláusula. Achas que há algum risco?" A resposta foi o silêncio ensurdecedor do escritório vazio. Foi então que o Tiago se apercebeu de que a sua assistente dedicada, amante e empregada pessoal já não estava lá. Olhou para o ecrã do telemóvel. O meu número continuava na lista de bloqueados. O seu dedo pairou no ar. Um sentimento de vazio e impotência invadiu-o. Pela primeira vez, ele começou a vislumbrar o preço de perder uma verdadeira companheira, mas a sua arrogância fê-lo afastar esse pensamento. "Não preciso dela para nada", resmungou. "Há muita gente capaz de fazer este trabalho." O voo do Porto aterrou no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, numa tarde fria de outono. Assim que passei pelo controlo de segurança, vi um homem que se destacava no meio da multidão. Vestia um fato preto feito à medida, que realçava a sua figura alta e imponente. O seu rosto de traços marcados tinha uma expressão fria, mas cheia de classe. Era o Diogo, o meu noivo prometido, o herdeiro do grupo Menezes, rival, mas também parceiro de longa data da minha família. O Diogo não foi efusivo,
nem sorriu calorosamente, como as outras pessoas que esperavam pelos seus entes queridos. Quando me aproximei, ele apenas acenou levemente com a cabeça em jeito de cumprimento. A sua voz era grave, mas concisa. Bem-vinda de volta. Ainda bem que chegaste. Dito isto, estendeu a mão e pegou na minha mala de viagem. O gesto foi decidido e cortês, sem qualquer familiaridade excessiva. Esta atitude galante e natural contrastava fortemente com a indiferença e preguiça do Tago, que sempre que viajávamos juntos me deixava carregar as minhas próprias coisas ou queixava-se por ter de esperar. Ele conduziu-me a um luxuoso carro preto estacionado na zona de chegadas prioritárias. O motorista abriu apressadamente a porta de trás. Sentei-me, sentindo o aroma subtil e reconfortante a sândalo. O Diogo sentou-se ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. O ambiente no carro era um pouco constrangedor. Quebrei o silêncio. Obrigada por teres tirado um tempo para me vir buscar. Deves estar muito ocupado. O Diogo virou-se para me olhar. O seu olhar era profundo, indecifrável. Respondeu com o mesmo tom calmo, mas com um conteúdo que me surpreendeu. O teu pai pediu-me para te vir buscar pessoalmente. Só assim ele ficaria descansado. Além disso, o tempo no sul está a ficar mais frio. Estás vestida de forma muito ligeira. A frase, embora dita de forma fria e sem floreados, continha uma preocupação subtilis. Olhei para a camisa fina que vestia e depois para o casaco que ele tinha tirado e pousado ao meu lado. Uma emoção estranha apoderou-se de mim. Afinal, por detrás daquela fachada de gelo havia uma atenção silenciosa. Virei o rosto para a janela do carro. As filas de jacarandás passavam rapidamente. As ruas de Lisboa pareciam-me, ao mesmo tempo, familiares e estranhas. O carro deslizou suavemente por uma avenida arborizada e entrou numa área exclusiva de vivendas em Cascais, com vista para o mar. O imponente portão de ferro forjado abriu-se lentamente, revelando um jardim verdejante, com um lago de carpas koi e rosezeiras antigas em plena floração. Há 3 anos que não voltava a este lugar, mas tudo parecia intacto, familiar até ao mais ínfimo, pormenor, como se eu nunca tivesse partido. Assim que saí do carro, vi a minha mãe à minha espera no alpendre. O seu cabelo tinha mais fios brancos. Os seus olhos estavam marcados pelas rugas da preocupação. Mal viu. Correu para me abraçar. A sua voz estava embargada. Sofia, minha filha, estás de volta. Estás tão magra. Porque te maltrataste tanto no abraço quente da minha mãe. Toda a força artificial que eu tinha construído nos últimos dias desmoronou-se. Chorei como uma criança que procura refúgio no lugar mais seguro do mundo. Mãe, desculpa, eu errei. Estou arrependida, mãe. O meu pai, que estava ao lado, o homem mais poderoso do mundo dos negócios, limpou discretamente uma lágrima que lhe escorria pelo rosto. A sua voz era grave. Chega de chorar, filha. O importante é que estás de volta. Nós não te culpamos. Entra, está frio. Ao contrário do tratamento frio e preconceituoso que eu imaginava das famílias ricas, a minha família era cheia de amor e compreensão. Nenhuma palavra de recriminação, nenhuma pergunta que remexesse na ferida. Os meus pais só queriam saber se eu comia e dormia bem, como estava a minha saúde. O jantar em família naquela noite foi incrivelmente reconfortante. Caldo verde, bacalhau à Brás e arroz de marisco. Pratos tradicionais portugueses de que eu sentira uma saudade imensa durante os 3 anos que passei em Lisboa, onde sempre tive de me adaptar aos gostos mais simples do Tago. O meu pai serviu-me a melhor posta de bacalhau. A sua voz era terna. Descansa e recupera as forças. As questões da empresa e do casamento podem esperar. Não te vou pressionar. Olhei para o meu pai com uma gratidão imensa. Eu, na minha ingenuidade, pensara que os meus pais valorizavam mais a reputação do que a felicidade da filha, e por isso se opuseram ao meu namoro com o Tago. Só agora compreendia que, com a sua experiência de vida, eles tinham percebido a verdadeira natureza do Tago desde o início.
Mas por respeito à minha escolha, mantiveram-se em silêncio, deixando-me aprender a lição por mim mesma. O Diogo também ficou para jantar. Sentou-se à minha frente, comendo de forma ponderada e madura. O que me surpreendeu foi que ele parecia conhecer perfeitamente os hábitos da nossa casa. Sabia que o meu pai gostava de beber um cálice de vinho do Porto depois do jantar e que a minha mãe evitava comidas gordurosas por causa do colesterol. Serviu o vinho ao meu pai e descascou fruta para a minha mãe com a naturalidade de um filho da casa. A minha mãe olhou para ele com um ar de satisfação e confiança. Nestes 3 anos que estiveste fora, o Diogo vinha visitar-nos regularmente. Quando adoecemos, foi ele quem cuidou de tudo. Ele é um rapaz com um grande coração, minha filha. Ao ouvir a minha mãe, olhei discretamente para o Diogo e os nossos olhares cruzaram-se. Naquele momento, percebi que devia muito a este homem, não apenas uma promessa de casamento, mas também um carinho silencioso que ele dedicara à minha família durante todos os anos em que eu andava perdida a correr atrás de um amor superficial. Poucos dias depois do meu regresso, a família do Diogo veio formalmente pedir a minha mão em casamento. Uma fila de carros de luxo parou em frente à nossa vivenda, causando um alvoroço na vizinhança. A mãe do Diogo, uma senhora elegante e de porte aristocrático, mas extremamente afável, assim que entrou, segurou-me nas mãos, sem qualquer sinal de escrutínio ou julgamento, como as sogras terríveis dos filmes. Elogiou-me com um sorriso. Que rapariga tão bonita e com um ar tão bondoso. Gosto muito de ti. O meu Diogo é um pouco reservado. Ter-te como mulher é uma benção para a família Menezes. Os presentes que a família Menezes trouxe deixaram até os empregados da nossa casa boquiabertos. Não eram os habituais doces ou bolos, mas sim objetos de profundo valor cultural e simbólico. Um conjunto de joias antigas em filigrana, passadas de geração em geração, uma garrafa de vinho do Porto de uma colheita rara e especialmente um serviço de porcelana Vista Alegre de edição limitada. O pai do Diogo disse ao meu pai com grande respeito: "Sabemos que a vossa família não falta nada em termos materiais. Por isso, trazemos apenas estas modestas ofertas para expressar o nosso profundo respeito pela nossa futura nora." Ao ver o cuidado e o respeito que a família do Diogo me dedicava, não pude deixar de pensar no passado. Lembrei-me das vezes em que sugeri ao Tiago que fôssemos conhecer os meus pais. Na altura eu mentira, dizendo que os meus pais eram pequenos comerciantes no Porto. Ele franzia sempre o sobrolho a calcular se devia comprar um cabaz de 500 ou 1.000 euros, com medo de gastar muito ou de que os meus pais fossem exigentes. Uma vez chegou a dizer que bastava levar uma garrafa de vinho, que não valia a pena gastar dinheiro em formalidades. O contraste gritante entre a generosidade e o respeito da família Menezes e os cálculos mesquinhos do Tago fez-me compreender ainda mais a diferença de classe, não dinheiro, mas na cultura, na educação e no trato. Depois da cerimônia, o Diogo chamou-me para conversarmos a sós no jardim. No silêncio, com o perfume das damas da noite no ar, ele olhou para mim, o seu olhar sério e direto. "Eu sei que acabaste de passar por um grande choque. O teu coração ainda não esqueceu o teu ex-namorado. Não te vou forçar a amar-me imediatamente, nem exigir que te dediques a mim por completo." Agora ele fez uma pausa, como que para me dar tempo a absorver as suas palavras, e continuou com a sua voz grave e quente: "O nosso casamento por agora pode começar como uma parceria para a vida baseada no respeito e na compreensão mútua. Dou-te o tempo que precisares, desde que te sintas confortável e segura ao meu lado." As palavras do Diogo foram como um bálsamo para a minha alma ferida, sem floreados, sem promessas vazias, mas cheias de uma tolerância e paciência infinitas. Acenei com a cabeça, sorrindo-lhe pela primeira vez de forma natural. "Obrigada, Diogo. Vou esforçar-me." Em Lisboa, a vida do Tago e da Beatriz começou a mostrar as primeiras fissuras. A Beatriz, embora mimada, tinha a desconfiança natural de uma mulher e começou a notar uma mudança no seu noivo. Ou apanhava o Tago a olhar para o vazio,
ou a parecer distraído durante as conversas sobre o casamento. Com a sua natureza arrogante e possessiva, a Beatriz não aceitava que o seu homem pensasse noutra pessoa, mesmo que fosse do passado. Contratou um detetive particular e descobriu que eu tinha desaparecido sem deixar rastro. Em vez de se sentir vitoriosa, a Beatriz sentiu-se insultada. Eu tinha saído de cena de forma demasiado fácil, sem lutar ou implorar como ela esperava. Para satisfazer o seu ego e humilhar a rival derrotada, a Beatriz decidiu desferir um golpe baixo. Usando a sua conta pessoal do Facebook, com milhares de seguidores, publicou um longo post um tom falsamente moralista e conduído, mas que na realidade visava manchar a minha honra. O título era uma lição para as raparigas da província que sonham alto. Contava a história de uma funcionária medíocre, de origens humildes, com mania das grandezas, que tentou de tudo para subir na vida, mas acabou por ver os seus sonhos desfeitos e teve de fugir de vergonha. O post tornou-se viral rapidamente, atraindo milhares de gostos e partilhas. Nos comentários, os justiceiros da internet, sem conhecerem a verdade, atacaram-me com os insultos mais vis. Amante, interesseira, mulher sem vergonha. Até alguns antigos colegas de faculdade me enviaram mensagens com um tom de escárnio. Ouvi dizer que foste dispensada, Sofia. Que pena, mas eu bem te avisei. Quem tenta voar mais alto do que as asas permite, acaba por cair. Segurei o telemóvel, as mãos a tremer de raiva. O meu peito parecia que ia explodir perante a calúnia descarada e cruel da Beatriz. Queria gritar, queria desmentir tudo, queria expor a verdadeira face dela ao mundo. Mas no momento em que ia desativar a minha conta para fugir da tempestade mediática, uma mão firme tirou-me o telemóvel. O Diogo estava ali, sem que eu tivesse dado por isso. O seu rosto estava calmo, mas o seu olhar era afiado como uma navalha. Não fujas. Não fizeste nada de errado. Quanto mais te escondes, mais eles pensarão que és culpada. Deixa-me tratar disto. Menos de 30 minutos depois, algo incrível aconteceu. O post difamatório da Beatriz desapareceu de todas as redes sociais sem deixar rastro. Em seu lugar, apareceu uma notificação. Este conteúdo foi removido por violar as normas da comunidade sobre assédio e bullying. As contas falsas que me tinham insultado nos comentários foram todas permanentemente bloqueadas. O espaço virtual, de repente, ficou limpo e silencioso. Olhei para o Diogo espantada. Ele estava sentado no sofá, a deslizar os dedos calmamente sobre o seu tablet, com um ar de quem tinha acabado de resolver uma tarefa trivial. Não me deu grandes explicações sobre gestão de crises de comunicação, nem se gabou do seu poder. Disse apenas uma frase curta, mas cheia de peso. A noiva de Diogo Menezes não é alguém que os outros possam insultar ou difamar como lhes apetece. A tua honra, a partir de agora, serei eu a proteger. Lá essa frase foi como um escudo, a proteger-me de todas as tempestades da vida. Pela primeira vez, senti-me completamente segura ao lado de um homem. Ele não falava em vão, ele agia de forma decisiva e eficaz. Mas as surpresas não acabaram aí. O Diogo entregou-me um dossiê volumoso com o logótipo da Fundação Cultural Menezes. Empurrou-o na minha direção, o seu tom de voz agora mais entusiasmado. Eu sei que és uma pintora talentosa. Os teus quadros têm alma e profundidade. Não desperdices o teu talento com coisas insignificantes. A Fundação da Família precisa de um diretor artístico para gerir projetos de exposições e conservação de arte. Acho que a posição é perfeita para ti. Aceita. Fiquei estupefacta a segurar o dossiê folhando as páginas do plano detalhado. Pensei que ao entrar para esta família rica, o meu destino seria o de uma socialite, a passar os dias em compras e spas, a acompanhar o marido em eventos sociais. Mas não. O Diogo via o meu valor como pessoa, respeitava a minha paixão e a minha carreira. Dava-me oportunidade para brilhar, não para me enjaular numa gaiola dourada. Tu achas que eu consigo? Perguntei, a minha voz a tremer de emoção.
O Diogo olhou-me diretamente nos olhos, o seu olhar firme. Eu confio no meu instinto para julgar as pessoas. Tu tens a capacidade e as qualidades necessárias. Só ainda não encontraste o ambiente certo para ti. Mostra-lhes que Sofia Abreu não é apenas um rosto bonito. Naquele momento, o meu coração falhou uma batida, não pela sua riqueza ou poder, mas pela profunda compreensão e respeito que ele me dedicava. Olhei para o homem à minha frente e já não via a frieza distante de um parceiro de um casamento arranjado, mas sim a imagem de um companheiro de vida, uma alma gêmea, uma montanha sólida onde eu me podia apoiar. 2 dias após o incidente midiático causado pela Beatriz, uma notícia muito maior abalou o mundo dos negócios e a comunicação social em todo o país. Exatamente às 9 da manhã, os sites do Grupo Abreu e do Grupo Menezes publicaram em simultâneo um comunicado de imprensa sobre a união das duas famílias. O título a grito era curto, mais poderoso. Aliança milionária entre as famílias Abreu e Menezes, o noivado da herdeira Sofia Abreu e do empresário Diogo Menezes. A acompanhar o anúncio, uma fotografia oficial minha e do Diogo, tirada no estúdio privado da família. Na foto, eu usava um elegante vestido de seda azul turquesa, com o cabelo apanhado num coque sofisticado que realçava os meus traços delicados e uma expressão confiante e serena. Ao meu lado, o Diogo, impecável num fato preto, o seu olhar sobre mim não era excessivamente apaixonado, mas transmitia um profundo respeito e proteção. A notícia espalhou-se como um relâmpago por todos os jornais e fóruns online. As pessoas começaram a desenterrar as minhas fotos antigas, comparando-as com a rapariga da província do Poste da Beatriz, e ficaram chocadas ao perceber que se tratava da mesma pessoa. Mas desta vez não havia insultos nem depreciação. Em vez disso, havia admiração, espanto e até pedidos de desculpa tardios. Afinal, ela é mesmo uma herdeira. Trabalhava por paixão. Esta classe não se finge. É mesmo verdade que cada um se junta com os seus pares. Os comentários sucediam-se no ecrã do meu telemóvel, mas eu apenas os percorri com um leve sorriso. Tinha voltado ao meu lugar. Já não era a Sofia, a pintora pobre que contava os tostões para sustentar o namorado, mas sim Sofia Abreu, a única herdeira de um império financeiro. Este sentimento não era de arrogância, mas de alívio por poder finalmente ser eu mesma, por ser devidamente valorizada pela minha família e pelo homem ao meu lado. O Diogo entregou-me um copo de sumo de laranja. Não falou sobre o alvoroço lá fora, apenas disse suavemente: a partir de agora, não precisas de baixar a cabeça perante ninguém. Anda de cabeça erguida, porque mereces o melhor do mundo. Mais tarde, através de alguns conhecidos do mundo dos negócios, soube da reação do Tago no momento em que a verdade foi revelada. Naquele dia, no luxuoso escritório da empresa de materiais de construção, o Tiago estava numa reunião importante com o pai da Beatriz para discutir a expansão do mercado. Com a aliança entre as famílias, ele discursava com entusiasmo sobre planos ambiciosos, tentando mostrar-se um genro talentoso e merecedor. De repente, ouviu-se um burburinho vindo da área das secretárias. Todos olhavam para os seus telemóveis e cochichavam. O pai da Beatriz franziu o sobrolho, bateu na mesa para pedir silêncio e olhou para o seu iPad, que estava aberto num portal de notícias financeiras. O que lhe saltou à vista foi a foto do noivado do século que ocupava a página principal. Ele semicerra os olhos para ver melhor a noiva e comentou com admiração: ah, a filha dos Abreu tem uma classe incrível. Olhem só para aqueles olhos inteligentes e determinados. Pena já ter dono. Se arranjasses uma mulher assim, eu ficaria muito mais descansado em relação ao futuro desta empresa. A observação inocente do futuro sogro foi como uma bofetada na cara do Tago. Curioso, ele espreitou para o ecrã e, nesse instante, o seu corpo enrijeceu como se tivesse sido atingido por um raio. A noiva na foto,
a mulher que vestia um traje caríssimo e usava joias de pérolas preciosas. Não era outra senão a Sofia, a sua ex-namorada pobre, que ele acabara de descartar sem piedade. Mas por baixo da foto lia-se claramente Sofia Abreu, a única filha do presidente do Grupo Abreu. O Tiago deixou cair a sua caneta de luxo no chão. As suas mãos e pernas tremiam. O seu rosto ficou branco como a cal. Não conseguia acreditar no que via. Pegou-o apressadamente no seu telemóvel e pesquisou freneticamente por Sofia Abreu. Uma avalanche de resultados apareceu. Informações sobre a poderosa família Abreu, sobre a fortuna colossal que eu iria herdar. Tudo estava ali, preto no branco. Ele percebeu que tinha cometido o maior erro da sua vida. Por ganância, trocou o ouro pela bijuteria, descartou um diamante de valor incalculável por um pedaço de vidro colorido. O arrependimento, misturado com uma ganância avassaladora, consumiu-o, deixando-o sem palavras, sob o olhar inquisidor do seu futuro sogro. Logo após a notícia do meu noivado ser tornada pública, os negócios do Tago e da família da Beatriz começaram a enfrentar problemas constantes. Os projetos imobiliários que o Tago geria viram subitamente os seus pedidos de financiamento bancário serem recusados ou atrasados por razões vagas. Vários parceiros de longa data cancelaram contratos abruptamente ou adiaram assinaturas sem motivo aparente. No mundo dos negócios, os boatos espalham-se rapidamente. Cochichava-se que o Grupo Menezes estava a levar a cabo uma morte silenciosa, isolando qualquer um que ousasse associar-se àquele que tinha traído a sua futura nora. Embora o Diogo nunca tenha agido abertamente, nem dito uma palavra sobre o assunto, a influência da família Menezes era suficientemente grande para que os parceiros, por receio, se afastassem do Tago como se ele fosse uma praga. O Tiago corria de um lado para o outro, ligava desesperadamente aos seus antigos contactos, mas todos o evitavam. Diziam que estavam ocupados ou simplesmente não atendiam. Enquanto ele se debatia com problemas de trabalho e dívidas crescentes dos custos do casamento, a Beatriz continuava a viver no seu mundo cor-de-rosa. Passava os dias em spas a fazer compras de luxo e a publicar fotos nas redes sociais, gabando-se do casamento extravagante que se aproximava, completamente alheia ao facto de o império da sua família estar a ruir. Chegou mesmo a enviar uma mensagem ao Tago, a queixar-se e a exigir que mudassem a sessão de fotos de casamento para Paris, porque achava o Algarve pouco chique. Ao ler as mensagens fúteis da Beatriz, o Tago sentia-se cada vez mais exausto e enojado. Inevitavelmente comparava-a comigo, com a mulher que sempre se preocupou com ele, que partilhava o fardo financeiro, que nunca exigiu nada que estivesse para além das suas posses. O arrependimento tardio corroía-lhe a mente, transformando-se numa obsessão doentia. Começou a acalentar uma ideia absurda e descarada. Tinha de me encontrar a todo o custo, explicar que tinha sido enganado, que ainda me amava. Esperava poder reatar o nosso relacionamento para salvar a sua vida, que se desmoronava a pique. Com a desculpa de uma viagem de negócios urgente para salvar um contrato importante, o Tiago apanhou um voo para o Porto nessa mesma noite. Seguiu o endereço da nossa vivenda, publicado na imprensa, e ficou paralisado em frente aos portões imponentes da nossa casa, na Voz do Douro. Olhando para a mansão branca e imponente para os carros de luxo que se vislumbravam na garagem, o Tago sentiu-se pequeno e estúpido. Ele que um dia teve a oportunidade de entrar por aquele portão como membro da família, mas que o fechou com as suas próprias mãos. Ao final da tarde, o carro de luxo do Diogo aproximou-se lentamente do portão. Naquele dia, o Diogo tinha me levado a escolher um vestido para a festa de lançamento da Fundação Cultural. Vínhamos a conversar animadamente sobre as obras de arte que seriam expostas. Saí do carro ainda com um sorriso nos lábios, um sorriso radiante e descontraído que nos últimos 3 anos o Tago raramente tinha visto. Porque quando estava com ele, o meu sorriso estava sempre tingido pela preocupação com as contas e o dia a dia. Assim que me viu, o Tago,
como um louco, saiu de trás de um muro e atirou-se para a frente do carro. A sua aparência era desgrenhada, a barba por fazer, os olhos encovados e vermelhos por falta de sono, uma imagem completamente diferente do homem aprumado de sempre. Olhou para mim fixamente, o seu olhar uma mistura de súplica e ganância. A sua voz saiu embargada pela emoção. Sofia, Sofia, sou eu. Eu sabia que ainda estavas aqui. Eu sei que ainda me amas, não é? Fiquei paralisada. Nunca esperei que aquele traidor tivesse a ousadia de aparecer aqui. O Diogo saiu rapidamente do carro, contornou-o e colocou-se à minha frente, protegendo-me do olhar cobiçoso do Tago. A aparição súbita dele foi como uma nota dissonante e estridente na melodia de paz que eu começara a compor. Despertou em mim não o amor, mas um nojo e uma pena por uma personalidade tão podre. Fiquei ali pregada ao chão, as mãos a apertar a roupa, tentando conter a fúria que me subia ao peito. Homem à minha frente. Aquele que ainda ontem me tratara como um objeto velho a ser descartado para abrir caminho à sua ambição, estava agora a representar o papel de amante devoto de uma forma ridícula. A sua aparência desleixada, a barba por fazer e os olhos injetados de sangue não despertavam em mim qualquer compaixão, apenas repulsa e náusea. O Diogo aproximou-se. A sua figura alta era como uma muralha sólida entre mim e o Tiago. Ele não mostrou raiva, não gritou, apenas ajeitou calmamente o colarinho do casaco e olhou para o Tiago com um olhar frio, como se olhasse para uma partícula de pó insignificante. O silêncio autoritário do Diogo fez o Tiago hesitar, mas a ganância e o desespero fizeram-no perder toda a razão. Continuou a gritar. Sofia, não acredites nele, eu sei que ainda me amas. Os nossos 3 anos foram tão felizes, eu fui enganado. Foi a Beatriz que me forçou, ela usou o dinheiro para me seduzir. Eu cometi um erro por um momento de fraqueza. Juro, no meu coração só há lugar para ti. Cada mentira descarada e sem vergonha do Tiago era como uma facada no meu amor próprio. Afinal, os meus 3 anos de amor, o meu sacrifício e dedicação aos olhos dele eram apenas uma ferramenta a ser usada para negociar, para se desculpar quando lhe convinha. Respirei fundo, prestes a desmascará-lo, mas o Diogo falou primeiro. A sua voz era grave, mas ressoante, cada palavra cravada no ar. Bom dia, Sen Silva. Já ouvi falar de si, mas só hoje tenho o prazer de o conhecer pessoalmente. E obrigado. Obrigado pela sua traição e pelos seus cálculos que libertaram esta mulher maravilhosa, para que eu tivesse a oportunidade de a valorizar e amar como ela merece. O Diogo fez uma pausa, um meio sorriso de escárnio nos lábios e continuou. Mas agora ela é Sofia Abreu, a minha noiva oficial. Já não é a rapariga ingênua que o senhor pode enganar. Peço-lhe que tenha um pingo de dignidade e se retire imediatamente antes que eu seja forçado a usar outros meios. Ao ouvir isto, o rosto do Tiago ficou branco. Gaguejou, tentando dizer mais alguma coisa, mas os seguranças da propriedade, alertados pela confusão, aproximaram-se rapidamente. Não precisaram de usar a força. A sua presença imponente e atitude firme foram suficientes para arrastar o Tiago para longe do portão. Observei a figura patética dele a ser levada. Não senti qualquer dor, apenas um alívio imenso, como se me tivesse livrado de um fardo pesado. Virei-me para o Diogo. O seu olhar tinha suavizado, transmitindo um conforto silencioso. Eu sabia que tinha escolhido o homem certo. A notícia de que o Tiago tinha ido ao porto à minha procura chegou rapidamente aos ouvidos da Beatriz. Furiosa, ela partiu tudo no seu quarto, não por ciúme ou amor ao Tiago, mas porque o seu orgulho de menina rica tinha sido ferido. Na sua mente tacanha, o Tiago era um brinquedo que ela tinha comprado, um servo que lhe devia gratidão e obediência. E ele ousara pensar noutra, especialmente na rival que ela tanto desprezava. Cega pela raiva, a Beatriz decidiu voar para o porto imediatamente. Não foi sozinha. Levou consigo uma equipa de detetives particulares.
determinada a desenterrar o meu passado para destruir a minha reputação de uma vez por todas. A Beatriz estava convencida de que com um passado de 3 anos a viver em pecado, eu teria certamente pontos fracos, imagens comprometedoras que ela poderia usar para me humilhar publicamente. O alvo da Beatriz era a gala de beneficência para crianças carenciadas, em que eu participaria como diretora artística da Fundação Cultural Menezes. Era o primeiro grande evento público em que eu aparecia desde o noivado, reunindo muitas figuras importantes, empresários de sucesso e a comunicação social. A Beatriz viu nisto a oportunidade perfeita para me envergonhar e destruir a minha credibilidade. Malu tinha posto os pés no mundo da alta sociedade. Ela conseguiu infiltrar-se na festa com um convite comprado a um preço exorbitante no mercado negro. Na sua mala de marca, levava um maço de fotografias antigas, minhas e do Tago, em momentos íntimos, e mensagens de texto habilmente editadas para distorcer a verdade e me fazer parecer uma mulher leviana. A Beatriz sorriu satisfeita, imaginando o meu pânico e as minhas súplicas quando estas provas fossem espalhadas pelo salão. Mas ela não sabia que todas as suas ações estavam a ser observadas pelo Diogo, o homem que silenciosamente me protegia. A gala decorria num ambiente luxuoso e acolhedor num hotel de 5 estrelas. Eu usava um elegante vestido de noite azul marinho, apresentando com confiança no palco o próximo projeto artístico. Na primeira fila, o Diogo observava-me, o seu olhar cheio de orgulho e incentivo. A Beatriz estava escondida num canto, perto da saída, agarrada à sua mala, à espera do momento certo para atacar. Assim que terminei o meu discurso, sob uma salva de palmas, a Beatriz levantou-se, pronta para se aproximar de um grupo de senhoras da alta sociedade e começar a sua campanha de difamação. Mas no preciso momento em que meteu a mão na mala, o ecrã LED gigante no palco que exibia a apresentação do projeto piscou e mudou para um vídeo completamente diferente. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares se viraram para o ecrã. O vídeo mostrava imagens de uma câmara de segurança da Beatriz e do Tiago em atos íntimos no próprio escritório dele na empresa. A data e a hora, claramente visíveis no canto do ecrã, correspondiam a uma altura em que eu ainda era a namorada oficial do Tago. Além das imagens comprometedoras, o vídeo incluía uma gravação de áudio da voz estridente da Beatriz a insultar um empregado de mesa num restaurante e a falar com desprezo de pessoas de classes sociais mais baixas. Um burburinho começou a percorrer o salão. Olhares de desprezo viraram-se na direção da Beatriz. Ela ficou paralisada, o rosto pálido, as mãos a tremer. A mala caiu-lhe ao chão, espalhando as fotografias que me difamavam pelo chão numa ironia cruel. O Diogo subiu ao palco, pegou no microfone, a sua voz fria, mas poderosa, ecoando pelo salão. Minhas senhoras e meus senhores, peço desculpa por esta interrupção indesejada. Temos hoje uma convidada que não foi convidada, que veio com a intenção maliciosa de destruir a honra da minha mulher. Pensei que antes que ela tivesse a oportunidade de o fazer, todos deveriam conhecer a sua verdadeira personalidade. A verdade é por vezes cruel, mas é necessária para proteger o que é bom. A Beatriz ficou ali no centro de um furacão de críticas, sentindo uma humilhação avassaladora. Os olhares de desdém da alta sociedade, os cochichos, eram como milhares de agulhas a perfurar o seu ego de herdeira. Queria gritar, negar tudo, mas as provas no ecrã eram irrefutáveis, tornando qualquer desculpa ridícula. A equipa de segurança do hotel aproximou-se e convidou-a a sair do salão de forma educada, mas firme. Ela debateu-se, gritou, insultou, mas ninguém lhe ligou. Olhavam para ela como se fosse uma louca a fazer um espetáculo. No momento em que a porta do salão se fechou atrás da Beatriz, a porta do seu futuro e do da sua família começou a desmoronar-se. As imagens e informações sobre o escândalo espalharam-se pelas redes sociais à velocidade da luz. As ações da empresa do pai da Beatriz cotadas na bolsa começaram a cair a pique.
Os investidores entraram em pânico. Os parceiros cancelaram contratos, os bancos exigiram o pagamento antecipado de dívidas. O império que parecia sólido tremeu até os alicerces, tudo por causa da arrogância e maldade de uma filha mimada. Eu no palco olhava para o Diogo a gerir a situação com calma, sentindo uma mistura de admiração e um certo receio perante a sua determinação implacável. Quando ele agia, não deixava espaço para o inimigo contra-atacar. O Diogo virou-se, pegou na minha mão, a sua mão era quente e firme, sussurrou-me ao ouvido: "Não tenhas medo. Com pessoas mal intencionadas como ela, a nossa misericórdia é uma crueldade para conosco. Eu apenas fiz o que era necessário para proteger a nossa família de feridas desnecessárias." Ao ouvir aquelas palavras, senti os olhos a arder. Percebi que este homem não tinha apenas dinheiro e poder, mas também a coragem e a determinação de um verdadeiro pilar de família. Algo que o Tiago, que só sabia fugir e culpar os outros, nunca teria. Apertei-lhe a mão, agradecendo silenciosamente ao destino por me ter cruzado com este homem, o homem que estava disposto a enfrentar todas as tempestades por mim. O escândalo espalhou-se como um tornado, varrendo toda a reputação e carreira que o Tago construíra com base em mentiras. Na sede da empresa em Lisboa, o Tiago foi chamado com urgência aos recursos humanos. Já não havia cumprimentos amigáveis, nem o respeito dos colegas, apenas olhares de desprezo e uma carta de despedimento fria em cima da mesa. O motivo: violação grave do Código de Conduta, causando danos à imagem e reputação da empresa. O Tiago pegou na carta as mãos a tremer, tentando salvar um último resquício de dignidade ao pedir para falar com o CEO. Mas os seguranças convidaram-no firmemente a arrumar as suas coisas e a sair imediatamente. A porta giratória fechou-se atrás dele, separando-o para sempre do mundo dos bem-sucedidos a que ele tanto aspirava a pertencer. Para piorar, o pai da Beatriz também lhe fechou as portas. Culpou o Tago por ter levado a sua filha à loucura, resultando em consequências devastadoras para a família. A aliança com a família rica, com que o Tiago sonhara, desfez-se em fumo, deixando-o com uma dívida enorme dos empréstimos que contraíra para o casamento extravagante. Sem emprego, sem noiva rica e, mais importante, sem apoio financeiro, o Tago ficou na miséria. Foi forçado a vender o seu carro para pagar as dívidas e voltou cabisbaixo para o antigo bairro onde tínhamos vivido. Mas, ironicamente, o apartamento já estava alugado. O Tiago ficou em frente à porta familiar, a lembrar-se dos dias em que eu cuidava dele, das refeições, do sono, de como eu geria o meu magro salário para que ele pudesse subir na vida. O arrependimento tardio e a amargura subiram-lhe à garganta, mas agora tudo isso era passado. Começou a vaguear por tascas baratas, afogando-se no álcool para fugir da realidade, e na sua embriaguez começou a culpar-me, convencido de que fora a minha crueldade que o levara àquela situação. Num fim de semana, a mãe do Diogo convidou-me para jantar. Depois da refeição, levou-me à biblioteca, onde guardava muitas memórias de família. De uma gaveta de madeira de mogno, retirou uma caixa de madeira antiga, finamente esculpida, mas já desbotada pelo tempo. Colocou-a nas minhas mãos, o seu olhar terno e caloroso. A empregada encontrou isto no fundo de uma gaveta no quarto do Diogo. Acho que devias ver para compreenderes melhor o homem com quem vais casar. Curiosa, abri a caixa. Lá dentro estava um diário com capa de cabedal castanha, as bordas das folhas gastas, um sinal de que fora lido e relido muitas vezes. Era o diário do Diogo. Abri a primeira página. A data remontava a mais de 15 anos. Naquela altura, eu era apenas uma adolescente despreocupada. Data X. Hoje a vizinha do lado voltou a saltar o muro para apanhar nésperas. Eu estava a ver, lá da janela. Ia chamá-la a atenção, mas ela escorregou e quase caiu. O meu coração parou, mas felizmente ela conseguiu agarrar-se a um ramo. Finge que não vi. E abri discretamente o portão das traseiras para ela poder descer em segurança.
Ela sorriu radiante quando conseguiu apanhar a maior néspera. Aquele sorriso alegrou-me a tarde inteira. Fiquei sem reação. As memórias da minha infância voltaram como um filme. Antigamente, a minha família e a do Diogo viviam na mesma rua, num bairro antigo do Porto. Mas como os meus pais se mudaram para outra cidade por causa dos negócios, eu tinha me esquecido completamente do rapaz vizinho, calado e tímido, a quem eu chamava Dioguinho. Afinal, o Diogo era o Dioguinho, aquele que secretamente me protegia nas minhas travessuras, sem que eu soubesse. Continuei a folhear as páginas do diário. Cada palavra era uma peça de um puzzle que lentamente compunha a imagem de um amor silencioso e persistente que durou todos aqueles anos. Lia a cada página, as lágrimas a caírem sem que eu desse por isso. O Diogo tinha me observado durante os anos da faculdade. Sabia qual era o meu restaurante preferido, a que horas eu estudava na biblioteca. Sabia até quando eu comecei a namorar com o Tago. Uma página escrita há 3 anos tinha a caligrafia trêmula e manchada, como se o escritor tivesse lutado muito consigo mesmo. Hoje, via-a sorrir, muito feliz ao lado daquele homem. Ele parece esperto, tem lábia, não gosto nada dele, mas o olhar dela para ele está cheio de amor e confiança. Se ele a pode fazer feliz, eu respeito e afasto-me. Desde que ela esteja feliz, aceito ficar à margem da sua vida. Ao ler isto, o meu coração apertou-se de dor. Enquanto eu corria cegamente atrás de um amor superficial, havia um homem que esteve sempre ali a sacrificar-se silenciosamente e a desejar a minha felicidade, mesmo que o seu próprio coração estivesse a sangrar. E esta era a página mais recente, escrita na noite em que liguei ao meu pai a aceitar o casamento. Finalmente decidiste voltar. Mesmo que venhas ter comigo por um sentido de dever para com a tua família, por causa da dor do passado, eu aceito. Usarei o resto da minha vida, toda a minha sinceridade e paciência para curar as tuas feridas e transformar este casamento arranjado num verdadeiro lar, à tua espera, a mulher que eu amo. Fechei o diário, abracei-o com força, sentindo o calor que emanava daquelas palavras escritas à mão. Tinha dado uma volta enorme, provado o amargo e o doce, para finalmente perceber que o verdadeiro amor estava longe. Estava sempre atrás de mim, firme e quente como um farol na noite. Naquela noite, uma chuva súbita caiu sobre o porto, trazendo consigo o frio do inverno. Esperei pelo Diogo à porta, o coração inquieto. Assim que o carro dele parou, corri para a chuva, ignorando as gotas frias que me batiam no rosto. Mal o Diogo saiu do carro e me viu ali. Tirou apressadamente o seu casaco e cobriu-me, a sua voz cheia de preocupação. Por que estás aqui fora? Com esta chuva e este frio, vais ficar doente. Não respondi. Apenas me atirei para os seus braços, abraçando-o com força, o rosto enterrado no seu peito, que cheirava ao familiar aroma de sândalo. O Diogo ficou surpreendido por um momento, mas depois, como se compreendesse, abraçou-me com força, como se tivesse medo que eu desaparecesse. Inclinou-se e sussurrou-me ao ouvido. Tu já sabes, não é? Acenei com a cabeça as minhas lágrimas a molharem o seu casaco, a minha voz embargada. Porque foste tão tolo? Porque não me contaste mais cedo? Deixaste-me ser insensível e magoar-te durante todos estes anos. O Diogo sorriu, um sorriso de alívio e felicidade. Acariciou-me o cabelo. Para que contar se o teu coração não estava virado para mim? Tive medo que, se contasse, perdesse até o direito de ser teu amigo, o teu vizinho. Mas agora está tudo bem. Estás aqui nos meus braços, e isso é tudo o que importa. Naquele momento, debaixo daquela chuva, o muro invisível que nos separava desmoronou-se por completo. Já não era um casamento de conveniência, já não era a obrigação do dever. Era o reencontro de duas almas que andaram perdidas por demasiado tempo. Sabia que a partir daquele dia, o meu coração tinha encontrado o seu porto seguro e eu iria abrir-me para receber este amor sincero, para o cultivar com todo o respeito que tinha. Depois de ser despedido e banido do mundo dos negócios em Lisboa,
o Tago chegou a um beco sem saída. As dívidas que contraíra para os luxos da Beatriz e para o casamento eram agora uma corda ao seu pescoço. Sem outra opção, vendeu o pouco que lhe restava e comprou um bilhete de avião para o Porto. No seu desespero, agarrou-se à crença absurda de que eu ainda o amava, de que a compaixão de uma mulher seria a sua última salvação. Tiago vagueou pela zona do edifício da Fundação Cultural Menezes durante 2 dias. Não se atrevia a entrar com medo de ser expulso pelos seguranças. Ficava num café do outro lado da rua, os olhos fixos na porta de vidro. A sua aparência era deplorável. A camisa de marca, agora amarrotada e suja, a barba por fazer num rosto encovado, os olhos vermelhos de insônia e ansiedade. Naquela tarde, quando eu saí do trabalho à espera do carro do Diogo, o Tago surgiu de repente de trás de uma árvore. Atravessou a rua a correr, ignorando os carros que buzinavam, e atirou-se para minha frente como um louco. Sofia, Sofia, sou eu, chamou ele, a voz rouca e trêmula. Antes que eu pudesse reagir, ele ajoelhou-se no meio do passeio movimentado, as mãos juntas a suplicar. Eu imploro, perdoa-me. Eu sei que errei. Estou a pagar por isso. Podemos recomeçar, não podemos? Eu sei que ainda gostas de mim. 3 anos de vida em comum vais abandonar-me assim. A sua ação bizarra e as suas palavras desconexas atraíram imediatamente a atenção dos transeúntes. Uma multidão de curiosos juntou-se, os telemóveis a filmar e a fotografar. Vendo isto, o Tago intensificou o seu teatro. Falou mais alto para que todos ouvissem, representando o papel do homem apaixonado, separado da sua amada pela riqueza. Não me deixes por causa do dinheiro. Eu posso ser pobre, mas amo-te de verdade. Não queises com ele. Ele só te vê como um troféu. Fiquei ali a olhar para o homem ajoelhado a meus pés, sem sentir qualquer pena ou emoção, apenas espanto perante a sua falta de vergonha. Ele estava a usar a opinião pública para me pressionar, para me fazer parecer a vilã interesseira. Mas ele esqueceu-se de uma coisa. A Sofia Abreu de hoje já não era a rapariga fraca de antigamente. O Diogo, que acabara de chegar, viu a cena caótica e ia sair do carro, mas eu fiz-lhe sinal para que ficasse. Queria resolver isto sozinha. Queria cortar com as minhas próprias mãos o laço com o passado que me assombrava. Respirei fundo, recuperei a calma e dei um passo em frente, ficando cara a cara com o Tago. Olhei-o diretamente nos olhos. O meu olhar era firme, calmo, quase frio. A multidão, sentindo a minha atitude, silenciou-se à espera do que se seguiria. A minha voz soou, não alta, mas clara, cada palavra a atingir o Tiago e os que nos rodeavam. Senhor Silva, o Senhor diz que me ama, mas ama a pessoa que eu sou ou a herdeira que acabou de descobrir que eu sou. O Tago ficou sem palavras, gaguejando. Ri-me com desdém. Nos 3 anos em que vivemos juntos, em que eu comia de forma simples, andava de transportes públicos e poupava cada cêntimo para o seu futuro, o senhor queixava-se de que eu era pobre. Dizia que os seus pais nunca aceitariam uma nora da província. Envolveu-se secretamente com uma herdeira rica. Planeou o seu casamento com ela enquanto me dizia palavras doces. Onde estava esse amor de que fala agora? O rosto do Tago ficou vermelho e depois pálido. Baixou a cabeça sem coragem para me encarar. Eu continuei as minhas palavras a cortarem qualquer esperança que ele ainda tivesse. Agora que sou a noiva do presidente do Grupo Menezes, que tem o estatuto e dinheiro, o senhor vem ajoelhar-se e dizer que me ama. O seu amor é muito barato. O preço dele é o patrimônio do seu sogro, os benefícios que pode extrair. Eu não posso comprar esse tipo de amor. Virei-me para a multidão, que agora cochichava e apontava para o Tiago, e disse as minhas últimas palavras: vá-se embora, não se humilhe mais. Entre nós, desde o dia em que escolheu a traição em troca da ambição, não resta qualquer sentimento a que se possa agarrar. Dito isto, virei costas e caminhei em direção ao carro do Diogo, sem olhar para trás uma única vez. O Tiago ficou ali ajoelhado no passeio,
humilhado sob os risos e os olhares de desprezo de todos. Foi a última vez que falei com ele. Uma ruptura completa e definitiva. Depois daquele encontro humilhante, os dias sombrios do Tago e da Beatriz começaram verdadeiramente como um desfecho cruel da lei do karma. Apenas uma semana depois, os jornais anunciaram a notícia bombástica. O grupo empresarial da família da Beatriz declarou oficialmente falência. O pai dela foi detido por fuga ao fisco e fraude em grande escala. As provas foram recolhidas de forma detalhada e os rumores diziam que uma mão poderosa tinha ajudado as autoridades a desvendar o caso. De uma herdeira que vivia no luxo, a Beatriz tornou-se, de um dia para o outro, uma devedora. A vivenda foi arrestada, os carros de luxo confiscados, os amigos da alta sociedade, que antes a rodeavam, viraram-lhe as costas para salvar a família e pagar as dívidas. A mãe da Beatriz, no desespero, forçou-a a casar com um magnata da madeira, um homem com mais de 50 anos, com 2 casamentos falhados e fama de ser violento. A Beatriz chorou, implorou, mas em vão. O seu dia de casamento não teve flores importadas, nem um vestido de Paris, apenas humilhação e um futuro sombrio ao lado de um homem que ela desprezava. Quanto ao Tiago, depois do seu teatro falhado, os credores de Lisboa contrataram cobradores de dívidas para o perseguirem. Numa tentativa de fuga nos arredores do porto, o Tiago caiu de um muro alto. A queda partiu-lhe a perna direita de forma tão grave que ficou com uma deficiência permanente. Sem dinheiro para tratamento, sem ninguém para cuidar dele, o Tiago tornou-se um inválido. Foi despejado do quarto onde vivia e teve de arrastar-se para apanhar um autocarro de volta para sua terra. No dia em que entrou em casa de muletas, os seus pais, que outrora se gabavam do filho que era chefe na cidade grande, ficaram em choque. Agora ele dependia da magra reforma dos pais idosos, ouvindo seus suspiros de desilusão e suportando o desprezo dos vizinhos. O seu sonho de subir na vida através das mulheres tinha se desfeito, deixando-o com uma realidade cruel e solitária para o resto da vida. Deixando para trás o drama e a tragédia dos outros, eu e o Diogo desfrutamos de dias tranquilos a preparar o nosso casamento. Já não era um arranjo frio entre famílias, mas sim um momento de genuína alegria e expectativa para ambos. Passamos uma tarde de fim de semana a escolher as alianças numa ourivaria artesanal de renome. Em vez dos anéis de diamante vistosos para exibir riqueza, o Diogo tinha mandado desenhar um par de alianças de uma simplicidade requintada. Na minha estava gravado o desenho de uma pequena hortênsia com minúsculas safiras azuis. O Diogo pegou na aliança e colocou-a suavemente no meu dedo. O seu olhar era terno. Lembro-me de teres dito que gostas de hortênsias, a flor que simboliza a gratidão e os sentimentos sinceros. Quero que sempre que olhares para este anel, te lembres que eu serei sempre grato por teres entrado na minha vida. Olhei para o anel a brilhar no meu dedo, o coração a transbordar de emoção. Afinal, ele lembrava-se de cada pequeno detalhe meu, coisas que por vezes até eu me esquecia. Apoiei a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz imensa. Na véspera do casamento, realizei um pequeno ritual para mim mesma. Sentei-me no meu quarto, fechei os olhos e deixei a minha mente viajar até o antigo apartamento em Lisboa, o lugar que guardava 3 anos da minha juventude e das minhas lágrimas. Em pensamento, vi-me no meio daquele quarto a reviver as memórias boas e más uma última vez. Já não sentia raiva nem dor, apenas uma leveza imensa. Sussurrei para o meu eu do passado. Obrigada por teres sido forte, obrigada pelas quedas que te fizeram crescer. Agora está na hora de largar. A felicidade espera por ti. Quando abri os olhos, a luz dourada do fim de tarde inundava o quarto, iluminando o vestido de noiva, branco e imaculado, pendurado no cabide. Sorri, o coração a transbordar de felicidade. O nosso casamento foi celebrado num resort privado e exclusivo, numa praia de areia branca no Algarve, onde o som das ondas era como uma canção de amor eterna.
O espaço estava decorado de forma magnífica, mas sóbria, cheio de velas e milhares de flores frescas, transportadas de avião para garantir a sua frescura. O aroma das rosas brancas, símbolo do amor puro, misturava-se com o cheiro à maresia, criando uma atmosfera de um romantismo inebriante. Olhei-me ao espelho no meu quarto, vestida com o meu vestido de noiva feito à medida. Cada detalhe era perfeito. A minha mãe entrou, os olhos a brilhar de lágrimas, enquanto ajeitava o meu véu. Segurou-me na mão, a voz embargada. Estás linda, minha filha. Ser muito feliz. Compensa todos os anos difíceis que tiveste. A melodia suave de um violino e um violoncelo começou a tocar, anunciando o início da cerimônia. O meu pai, elegante no seu fato, deu-me o braço e levou-me pelo caminho coberto de pétalas de rosa até ao altar. No final do caminho, o Diogo esperava por mim, imponente e sereno no seu fato de linho branco. O seu olhar para mim era intenso, cheio de amor, como se mais ninguém existisse no mundo. Quando meu pai me entregou a ele, deu-lhe uma palmada suave na mão, um gesto de total confiança. O Diogo segurou a minha mão com firmeza. O calor da sua mão acalmou o meu coração. No momento sagrado da troca de alianças, o Diogo não recitou os votos habituais e clichés. Olhou-me nos olhos, a sua voz grave e sincera, a ecoar com o som do mar. Sofia, esperei 15 anos por este dia. Obrigado por teres dado uma volta tão grande e cheia de espinhos para, no fim, escolheres voltar para mim. A partir de hoje, as tempestades lá fora são da minha responsabilidade. A paz e a felicidade dentro da nossa casa serão tuas. Não consegui conter as lágrimas, lágrimas de uma felicidade avassaladora. Na plateia, os aplausos da nossa família e amigos mais próximos soaram como a mais doce das bênçãos. Naquele momento percebi que era a mulher mais sortuda do mundo. Quando a noite caiu, um espetáculo de fogo de artifício iluminou o céu e o mar. Virei-me e atirei o meu ramo de noiva com toda a minha força, como se atirasse para longe toda a dor do passado, para abraçar um futuro radiante que me esperava. Mais tarde, através de um parente distante que veio do Alentejo para o Porto para tratamento, soube da situação do Taago. No dia do meu casamento, ele estava a acolher o que semeou. Ao ouvir a história, não sentia alegria, apenas uma certa tristeza pela fragilidade da vida humana. Naquele dia, numa casa modesta, numa aldeia pobre, o Tiago estava sentado numa cadeira de rodas, a perna partida, ainda engessada. Na mão, segurava um telemóvel com o ecrã estilhaçado a assistir à transmissão ao vivo do meu casamento. A luz fraca do ecrã iluminava o seu rosto magro e abatido, realçando as rugas de sofrimento e arrependimento. Ao ver-me deslumbrante no meu vestido de noiva, radiante de felicidade ao lado de outro homem, o Tiago desatou a chorar. O seu choro não era de ciúme, mas do desespero de quem destruiu a sua própria sorte e agora mendigava as migalhas. Olhou para a casa vazia, para os seus pais, idosos, a prepararem uma sopa rala na cozinha e depois para a sua perna inválida. A comparação entre a sua realidade cruel e o passado confortável ao meu lado fê-lo desmoronar. A sua mãe, uma mulher que trabalhou arduamente toda a vida, trouxe-lhe uma tigela de sopa quente. Vendo o filho a chorar, a olhar para o telemóvel, suspirou, pousou a tigela e disse suavemente: "Deixa isso, meu filho, só te faz mais mal, é o destino. Se não soubemos valorizar o que tínhamos, temos de arcar com as consequências. Come um pouco de sopa para te aqueceres antes de tomares os remédios." O Tiago enxugou as lágrimas e desligou o telemóvel. O ecrã ficou preto como o seu futuro. Comeu a sopa colher a colher. A sopa eraça, mas tinha o sabor salgado das suas lágrimas de arrependimento. A porta do futuro parecia ter se fechado para sempre, aprisionando-o nas paredes da sua própria culpa e solidão. Ouvi a história, o meu coração em paz, sem ressentimento nem preocupação. Cada um tem o seu caminho a percorrer, e o caminho do Tago foi uma escolha dele. Depois do casamento,
Eu e o Diogo passamos 2 semanas em lua de mel na Europa. Não fizemos uma viagem apressada. Passeamos pelas ruas antigas de Praga. Tomamos café nas eslanadas de Paris. Naquele ambiente romântico, a minha alma de artista despertou. Redescobri a inspiração para pintar, que tinha sido sufocada pelas preocupações do dia a dia. Levei comigo um pequeno cavalete e comecei a desenhar os momentos simples da vida. O meu modelo mais frequente era o Diogo. Pintei-o enquanto ele lia um livro, enquanto sorria ao ver-me suja de tinta. Todas as noites passeávamos de mãos dadas a falar sobre o futuro. O Diogo nunca falava de lucros ou de projetos multimilionários. Falava sobre construir um verdadeiro lar. Quando tivermos filhos, disse ele, quero ensiná-los a valorizar o amor e os sentimentos acima das coisas materiais. Quero que sejam livres e felizes como tu és agora. Apoiei a cabeça no seu ombro, sentindo uma profunda sintonia. Tínhamos atravessado tempestades juntos para agora valorizarmos estes momentos de paz. O nosso amor já não era a paixão impetuosa da juventude, mas sim uma compreensão profunda, uma tolerância e um compromisso para toda a vida. Um ano passou. Hoje é a inauguração da minha primeira exposição de pintura a solo intitulada Renascimento. A galeria está cheia. O quadro principal no centro retrata uma rapariga debaixo de uma chuva torrencial, mas ela não está encharcada nem sozinha. Na sua mão, segura um guarda-chuva azul e ao seu lado a silhueta de um homem protege a da chuva. Não se veem os rostos, mas sente-se o calor e a proteção. É o renascimento da minha alma, graças ao amor do Diogo. Os visitantes, incluindo críticos de arte e velhos amigos, elogiam a profundidade emocional das minhas pinturas. Sinto uma alegria e um orgulho imensos. Já não sou a rapariga frágil que sofria por amor, mas sim uma mulher independente, confiante e com a sua própria carreira. Ao fim da tarde, regresso à nossa casa na Voz do Douro. O Diogo já lá está, sentado no alpendre, com uma chávena de chá fumegante. Vendo-me chegar, sorri. Aquele sorriso sereno que é a sua imagem de marca. Serve-me uma chávena de chá de camomila. Sentamos-nos lado a lado, em silêncio, a observar o rio e os pássaros a regressar aos ninhos. Não precisamos de palavras. A presença um do outro é suficiente. O futuro ainda é incerto, mas já não tenho medo, porque compreendi que o passado doloroso foi a lição que me fez crescer. E este presente tranquilo é o melhor presente que a vida me podia dar. Sorrio sentindo-me leve, livre e em paz. A felicidade, por vezes, é tão simples como beber uma chávena de chá ao lado da pessoa que amamos e sentir o coração sereno. E assim, caros espectadores, encerramos a história de hoje, refletindo sobre o valor da sinceridade e a lei do karma. O sacrifício cego nunca é a medida da felicidade. A coragem de deixar para trás quem nos faz mal para nos reencontrarmos a nós mesmos é a verdadeira chave para a paz. O final trágico do Tago e da Beatriz serve de aviso para aqueles que valorizam a ganância e a traição acima do amor e da lealdade. Em contrapartida, a felicidade plena da Sofia é a recompensa merecida por um coração bom e resiliente. Se gostou desta história, por favor, subscreva o nosso canal, ative as notificações, deixe o seu gosto e partilhe a sua opinião nos comentários. O vosso apoio é a nossa maior motivação. Obrigado por nos ouvirem. Adeus e até a próxima. Yeah!